Olá, meu nome é Vinícius Mol e hoje eu vou estar apresentando a parte 1 do nosso seminário da matéria de Fundamentos de Projeto e Análise de Algoritmos. O objetivo dessa primeira parte é explorar os conceitos fundamentais da programação paralela. A gente vai estar falando aí sobre concorrência, paralelismo, a lei de Amdahl, o speed up, a escalabilidade e também sobre a análise de complexidade de algoritmos. Esses conceitos são essenciais, né, para a gente poder estar entendendo como otimizamos sistemas computacionais e também o processamento de grandes volumes de dados. Indo para o primeiro conceito, nós temos aí a concorrência e o paralelismo, os conceitos chaves dos dois, né? Da concorrência é a capacidade de lidar com múltiplas tarefas que progridem de forma independente. Isso não significa que todas elas acontecem, né, ao mesmo tempo, mas sim que elas avançam de maneira organizada. Um grande exemplo que a gente tem é o sistema multitarefa em um computador, onde várias aplicações, né, vários aplicativos aí, como navegador, editor de texto, né, várias coisas ficam em aberto e eles funcionam aí ao mesmo tempo sem interferência. Já o paralelismo, ele ocorre quando essas tarefas são executadas simultaneamente. É o caso de um computador de múltiplos núcleos, onde cada núcleo processa uma tarefa ao mesmo tempo. Um exemplo interessante aí para a gente estar falando do paralelismo é a multiplicação de matrizes em cadeia, né, que a gente vê na matéria. Ele é usado em áreas como machine learning. Essa técnica, né, a gente pode dividir as operações matemáticas entre vários processadores para acelerar aí o resultado. O próximo conceito é os modelos de programação paralela. Esse conceito, né, ele se refere a dividir uma aplicação em partes menores, de forma que essas partes possam ser executadas simultaneamente por múltiplos processadores. Isso é especialmente útil em tarefas que exigem, né, grande capacidade computacional, como, por exemplo, temos um método aí, né, de divisão e conquista. Ele é usado em algoritmos como o Quickshort, né, onde problemas maiores são divididos em subproblemas menores até encontrar aí a solução do problema maior. Outro exemplo é a multiplicação de matrizes também, em que várias operações podem ser realizadas ao mesmo tempo. Além disso, temos aplicações avançadas, como redes neurais, que simulam o funcionamento do cérebro humano, e modelos que utilizam memória compartilhada para a troca eficiente de informações entre processadores, né? A rede neural aí a gente está, né, no mundo da IA e isso tem evoluído muito, e ele é um exemplo aí, de programação paralela. Tudo isso ilustra a programação paralela, que é uma ferramenta poderosa para resolver problemas complexos de forma mais rápida e eficiente, que é o exemplo também da memória compartilhada. Indo aí para o próximo tópico, a gente tem a lei de Amdahl, o speed up e a escalabilidade. A lei de Amdahl, né, nos ajuda a entender os limites da paralelização de programas. Eles nos lembram que nem todo código pode ser executado em paralelo. A parte sequencial de um programa que não pode ser dividida é o maior obstáculo para alcançar uma significativa em desempenho. Vemos que adicionamos infinitos processadores. A parte sequencial continua sendo um gargalho, limitando o speed-up máximo, né? Esse fenômeno é chamado de lei de rendimentos decrescentes, que explica por que o aumento de números de processadores traz ganhos cada vez menores. Portanto, ao projetar o algoritmo, é fundamental minimizar a parte sequencial para alcançar uma melhor eficiência de paralelismo. Indo aí para o speed up é uma métrica que mede o desempenho de um programa ao ser executado em múltiplos processadores, comparando a execução em um único processador. Por exemplo, se um programa leva 10 minutos em um único processador e 5 minutos em quatro processadores, o speed up seria duas vezes. No entanto, o speed up pode ser impactado por três fatores principais, né? A lei de Amdahl, como a gente viu anterior, que ele limita o ganho por conta da parte sequencial, o overhead de comunicação, que é o tempo gasto para sincronizar processadores. Isso é comum em sistemas distribuídos, né, onde as informações precisam ser compartilhadas, e o balanceamento de cargas. Se as tarefas não forem igualmente divididas, alguns processadores podem ficar ociosos, desperdiçando aí recursos. Esses desafios reforçam a necessidade de projetar algoritmos paralelos bem equilibrados. A escalabilidade é outro conceito importante, né, para a lei de paralelismo, que se refere à capacidade de um sistema ou algoritmo de melhorar o desempenho
ao aumentarmos o número de processadores. Existem dois tipos principais de escalabilidade, o forte e o fraco. O forte é onde o problema cresce proporcionalmente ao número de processadores, mantendo o tempo de execução constante. Um exemplo seria simular o comportamento de partículas em uma explosão, onde mais processadores permitem resolver partes maiores do problema. A escalabilidade fraca, onde o tamanho do problema permanece o mesmo, mas o tempo de execução diminui à medida que mais processadores são adicionados. A escalabilidade é um fator crucial ao desenvolver um sistema para lidar com tarefas de larga escala, como banco de dados ou processamentos Big Data. Indo para os conceitos de complexidade de algoritmos, vamos estar vendo, né, que a complexidade ela mede o desempenho de um algoritmo em termos de tempo e espaço, ou seja, quão rápido e eficiente ele é. Essa análise é importante porque nos ajuda a escolher o algoritmo mais eficiente entre várias opções, identificar gargalhos no código, permitindo sua otimização e prever como o algoritmo se comporta com entradas maiores, ajudando a escolher a solução escalável, né? Aí tem explicando cada conceito detalhado, né? Como eu informei, né? A escolha do algoritmo mais eficiente, otimização do código e avaliar a escalabilidade. Por exemplo, a gente tem um algoritmo que percorre um array aí de 10 posições, somando um valor constante. Terá complexidade proporcional ao número de posições. Essa relação entre número de operações e tamanho de entrada é um dos pilares da análise de algoritmos. Para a conclusão, né, a gente viu, né, a gente discutiu aí alguns conceitos de concorrência, paralelismo, né, a lei de Amdahl, speed up, escalabilidade e análise de algoritmos, né, de complexidade, e eles se conectam, né, no desenvolvimento de soluções computacionais modernas. Eles são fundamentais para otimizar sistemas e lidar com demandas cada vez maiores, como no caso da inteligência artificial e o Big Data, que são coisas que estão em alta aí no mercado. E essas aí são as nossas referências teóricas utilizadas aí nessa parte 1. Eu agradeço a atenção de todos.